Meus amigos, nessa semana nós vamos entrevistar um criminalista, o Dr. Márcio Doniti. O Dr. Márcio Doniti é uma pessoa absolutamente identificada com problemas de ordem criminal, na área jurídica, evidentemente, e nós vamos conversar com ele sobre aspectos ligados, primeiro ao programa de televisão, que andou mexendo em alguns conceitos, né, do direito penal, e depois sobre os próprios conceitos de direito penal que estão modificados nessa área dos crimes, antigos crimes contra os costumes, hoje crimes contra a dignidade pessoal. Ok? Não deixe de comparecer, vai ser bom, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar nesta oportunidade o criminalista Dr. Márcio Doniti. Dr. Márcio é um homem de larga experiência na advocacia criminal, é um estudioso do direito penal e nós vamos conversar com ele sobre diversos aspectos ligados ao crime de estupro propriamente dito, ou aos crimes, como hoje se chamam, contra a dignidade pessoal, contra a dignidade da pessoa humana, conforme o texto constitucional, aliás, né? É verdade. E sobretudo, em função de um programa de televisão que andou mexendo com a cabeça das pessoas a propósito dessa temática. Não é isso, meu amigo? Como é que estão as coisas aí no mundo do... As coisas na televisão, as coisas na televisão passam mais rápido do que nós gostaríamos que passasse. E a legislação, ela não acompanha muito essa evolução, né? O episódio em questão, que você há pouco se refere, eu pessoalmente não vi o episódio, porque não acompanho o programa. Eu vi pelo noticiário. Mas o noticiário me fez buscar informações sobre. Eu não estava no país e quando retornei, acabei tomando conhecimento com o episódio e quase tive uma ligação profissional com o fato. Me parece que houve, debaixo de uma coberta, um entrevero, se a gente pode dizer assim, um momento de carinhos, de carícias depois de uma festa. E a coisa não é explícita. Logo depois se discutiu a retirada do rapaz do episódio, ou melhor, do programa, sob a alegação de estupro. E estupro, como se sabe, quer dizer, na lei brasileira, não é de hoje, já é de antiga, de 1940, portanto, com a evolução constitucional de 88, se necessitou modificar. Mas já naquela época, em 40, se falava em constrangimento. Estupro pressupõe o quê? Constrangimento, violência ou grave ameaça. Sem um desses três pontos, não há que se falar, não há que se discutir em estupro, né? No crime propriamente de estupro. O que parece que ficou pior assentado na discussão é que a moça, a suposta estuprada, dias depois, alegou, primeiro, que não estava embriagada e, segundo, que não foi estuprada. Quer dizer, ainda que tenha havido uma relação íntima, que a lei hoje já não mais estabelece, a conjunção carnal, quer dizer, não é necessária a conjunção carnal, o ato libidinoso é o suficiente, ainda que tenha havido, foi consensual. E ela não foi induzida, salvo engano. Isso é interessante notar, você colocou muito bem, quer dizer, o crime de estupro ou o antigo atentado violento ao pudor era um crime que envolvia a liberdade sexual. Exatamente. A tutela é a liberdade sexual. Exatamente. Nenhum relacionamento desse, salvo naquelas hipóteses de vulnerabilidade, como a lei chama hoje, né? Exato. Prescinde desse elemento identificador. Né? O elemento identificador é exato. A coisa que mais me chama a atenção... O dissenso da vítima. A coisa que mais me chama a atenção é a ausência do elemento violência, do elemento constranger. Você pode constranger uma pessoa com pancada, apontando uma arma, até com o dedo em riste de uma maneira grosseira, agressiva, ameaçadora, é um constrangimento. Mas é um constrangimento de você causar um mal injusto, grave, iminente, e que a pessoa não possa se defender disso, ou se esquivar. Naquele caso, me pareceu, primeiro, era um ambiente festivo. Não houve um embriaguez, que se disse também na época, eu acompanhei através da internet alguns comentários jornalísticos,
de que a moça teria ingerido bebida alcoólica. O fez direta e livremente, quer dizer, teve a intenção de fazê-lo. Não foi induzida a beber. Não lhe colocaram nenhuma substância dentro da bebida. Se foram para debaixo do edredom, como se chama lá no programa, você acaba sabendo dessa terminologia, debaixo do edredom, confessionário, quarto do líder, foram para um ambiente propício a carícias, também não foi levada lá sob constrangimento. E, sobretudo, mais que nada, dias após, já o episódio na delegacia, ela afirma textualmente que não foi estuprada e muito menos constrangida. Márcio, eu não acompanhei porque isso eu vejo por um outro ângulo, que eu vou te transmitir daqui a pouquinho, mas eu não vi, isso gerou algum registro da ocorrência? Né? Gerou registro de ocorrência policial, gerou, pior de tudo, uma manifestação da autoridade policial. Chegou a cogitar que, ainda que ela não tenha reclamado, representado, você sabe que uma das mudanças da Lei 12.015, de 2009, que modificou o Código Penal, deu nova redação, trouxe novas penas, excluiu determinados crimes, como você se referiu há pouco, o atentado violento ao pudor, que não existe mais, né? Ele também exige que a pessoa represente. Quando a pessoa é maior de 18 anos e capaz, portanto, ou seja, não está naquela condição que a lei refere do vulnerável, menor de 14, doente mental, uma pessoa que não possa se expressar, você tem que representar. A ação penal, o processo criminal é condicionado à representação. Eu cheguei a ver uma entrevista da autoridade policial dizendo textualmente que ia continuar investigando, ainda que ela não tivesse representado, ainda que ela tivesse afirmado à vítima que não houve estupro. Quer dizer, há toda uma intenção de exibição de flagelo público. E o uso da mídia para isso, há pouco conversava com uma pessoa aqui na sua antessala do programa, e ele disse, mas eu acho que estavam querendo audiência, notoriedade. Tá certo, é isso mesmo. Né? É isso que eu ia dizer, na pouco você estava falando, estava assustando aqui. Para mim, em torno do fato que houve mesmo, foi um incentivo para que a coisa viesse a público, para que novas pessoas se interessassem pelo programa. É verdade. Assim. E a coisa só soube agora de uma discussão técnica do assunto nesse momento, no que nós estamos fazendo aqui. Ninguém no território nacional e fora dele discutiu a questão do ponto de vista técnico. Exatamente. Não, nem eles sabiam. E a imprensa não se interessa por isso. Não tá interessado. Agora, há coisas que acontecem fora do programa, evidentemente, na sociedade, de uma gravidade muito vigorosa, muito grave, efetivamente, especialmente nos lares. O crime de estupro é um crime que pouco chega às raias do tribunal, ou seja, ao processo, ao julgamento de um magistrado. É muito difícil. Primeiro, a estuprada, como você sabe de larga experiência, É um processo de prova difícil. Prova difícil. Hoje não, hoje a coisa é mais fácil. Você me obrigou a estudar o tema um pouquinho mais, um detalhe. E o sujeito passivo, disse o sujeito passivo, a vítima. Antigamente só podia ser estuprada a mulher, você se lembra disso? Claro. A lei exigia que fosse uma mulher e que o estupro fosse conformado na chamada conjunção carnal. É isso mesmo. Ô, Donete, vamos interromper momentaneamente essa nossa discussão, que está muito bonita. Daqui a pouco nós estamos de volta. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o criminalista Dr. Márcio Doniti sobre aspectos ligados ao crime de estupro e, eventualmente, a divulgação que se fez da matéria em função de um programa de televisão, não é? Muito bem. Mas, Doniti, eu ia te dizer o seguinte, algumas questões, eu achei, honestamente, não sei qual é a tua opinião, mas eu achei que essa modificação não tinha sentido nenhum, não é? Fazer um tipo só e acabar com o tipo de atentado, não sei se houve vantagem. Eu acho que houve, como tudo na vida, ao lado vantajoso e desvantajoso. Na hipótese dessa modificação do crime de estupro, eu acho que foi importante, porque, como nós dizíamos antigamente, só a vítima tinha que ser mulher. Sim. Né?
Aí a conjunção tinha que ser carnal, ou seja, penetração. Tinha que haver aquele princípio de coito vagíneo. Fora disso, não havia estupro. Hoje não, a lei não faz mais diferença. A vítima pode ser homem, mulher, homem gay, mulher gay, não há a menor distinção. E curiosamente, você sabe que eu tenho notado, o muito que se tem chegado às delegacias são queixas de estupro contra homens. Sim. E as autoridades policiais se recusam, às vezes, a registrar isso como estupro. Sim. Preferem outro tipo de delito. Preferem uma lesão corporal, tentam buscar um tipo de lesão ou uma ameaça, mas não querem colocar o homem como vítima do estupro, cujo espírito da lei é esse. Desidentificar o sexo. Mas você sabe por quê? Porque isso aí, tecnicamente, não tenho dúvida. Agora, culturalmente também é culturalmente assim. é verdade. Também você se recorda, dentro dos crimes, os chamados crimes sexuais antigamente, você tinha um crime cuja vítima só podia ser mulher honesta. Exatamente, mulher honesta. O pressuposto era ser honesta. E eu me indagava desde os bancos da faculdade, o que é uma mulher honesta? Um dia me indaguei meu pai, um velho advogado, disse assim, a sua mãe é uma mulher honesta. Aí, anos depois eu cogitei com ele mesmo, quer dizer que a prostituta não é abraçada pela lei, a lei não a protege porque ela é desonesta, porque o trabalho dela é desonesto. Mas uma coisa, a própria prostituta podia ser, e pode ser, continua podendo ser, sujeito passivo do crime de estupro. Do crime de estupro, certamente. Porque se trata, isso é que eu gosto, eu fui professor há muitos anos também, eu acho o seguinte, é preciso conscientizar que o crime de estupro, os crimes contra os costumes, de uma maneira geral, não são crimes que vedem a prática sexual. São crimes que vedam obter essa prática através da violência. É verdade. O constrangimento, isso sim, isso é estupro. Pegando a sua deixa, que é muito importante, hoje o crime de estupro também preconiza atos libidinosos ou uma relação diversa da conjunção carnal. Quer dizer, se admite hoje, além da conjunção carnal, outros tipos de sexo. Né? Então, mas o que eu acho que, para mim, eu não gosto disso, sabe? Eu fui juiz toda a vida, não é um negócio de mudar a lei. No Brasil muda a lei de 15 muda muito dias, rápido. É um negócio porque a figura do atentado violento ao pudor contemplava todas essas hipóteses. Bastante. E o que é, para mim, o que é mais chocante é que a pena era exatamente a mesma. Mas o sujeito passivo tinha que ser homem. Pois eu estou dizendo. A mulher não podia ser violentada. Unificaram o conceito apenas por um prurido, mas da Constituição, diz que é contra a dignidade pessoal. Né? Você sabe o que acontece? É uma crítica que hoje em dia se faz no mundo inteiro. É o excesso de regulamentação. Você começa a regulamentar minúcias. São filigranas que se regulamentam. Ao invés de descomplicar, como é no caso do direito americano, direito consuetudinário, direito inglês, por exemplo, você tem um tema, quer dizer, um caso ocorrido no século XIX, por exemplo, e esse caso serve de paradigma para as condutas aplicáveis hoje. O que evolui? Costumes. É verdade. No nosso caso, não. Se tenta regularizar, ou regular, proteger, tutelar, tudo. Amanhã, até as relações interpessoais, homem e mulher, vão ficar dificultadas. Você convida uma determinada moça para uma conversa num bar, não é? Tomam seus drinks e isso acaba, vamos dizer, num coloque afetivo íntimo, que pode ser um sexo ou não, completo ou não. E se amanhã ela disser, não, eu fui induzida a beber com você, porque você queria me levar para a cama, estou eu aqui em palpos de aranha podendo responder uma ação penal, porque a regulamentação permite isso. É verdade. Outro aspecto interessante, Márcio, que eu queria te colocar, para trocar umas ideias sobre isso, e sobre a classificação do estupro como crime hediondo. Como é que você vê isso? Qual é a tua visão desse assunto? Hein? Hoje em dia nós temos uma visão de crime hediondo que, se você fizer uma correlação, não vai pela ojeriza que o caso pode causar ao tecido social, mas a repercussão que a mídia dá. Isso aparece diametralmente posto na pena combinada ao tipo. É hediondo um crime cuja pena é muito alta. Por exemplo, quando você tem aqui o agravamento do estupro pelo resultado lesão corporal, além do sexo, você tem lesão corporal, a mulher foi espancada, a pena se agrava. Muito. Se o resultado for morte, então, a pena é igual ao homicídio qualificadíssimo.
Ela começa com 12 e vai a 30 anos. E não passa disso, é verdade, porque no Brasil não tem pena superior a 30 anos. Mas e há quem pensa que é pouco, né? Não, se quer, hoje em dia, ano eleitoral, daqui a pouco nós vamos ter 300 políticos pedindo a pena de morte, como se fosse remédio para tudo isso. Já ouvi dizer, até em Portugal mesmo, pena de castração para estuprador. Você deve ter ouvido falar isso a vida inteira como magistrado, que foi pena de castração. Não, e para alguns, esterilização. Mas isso satisfaz a mídia. Plebe. A mídia que incentiva a plebe. Quando a gente fala nisso, eu fico pensando nos antigos tempos romanos, em que você tinha que satisfazer, dar circo para acalmar a plebe. Você perguntar para uma pessoa qualquer do povo que não tem a formação técnica se aquela pena é adequada para um determinado coisa, não, isso é muito pouco, isso é uma vergonha. E ninguém se coloca. A justiça é uma vergonha. É verdade, e ninguém se coloca na condição de réu. Muito embora cada um dos senhores e senhoras, do momento que acorda ao momento que vai dormir, dificilmente não comete um delito. Eu, quando comecei a minha vida, o Elis Figueiredo, você conheceu o Elis Remídio Figueiredo, sim. O Elis dizia assim para mim, Carpena, o que não é crime é contravenção. E realmente o que não é crime está na lei de contravenção. É uma realidade. É uma coisa impressionante. É um fato. Mas o povo não quer saber disso, quer saber de grandes penas. É verdade. E o legislador vai atrás disso. Bom, é para punir, então vamos aumentar a pena. É da nossa formação cultural. É da nossa formação cultural. A coisa melhora um pouco, não na Europa, mas aqui na colônia, né? Quando as pessoas de classes não escravos e não índios começaram a cometer crimes. Quando se relacionar com uma negra escrava, passou a ser crime. Porque teve um tempo que isso não era crime. Exatamente. Porque ela era uma propriedade sua. Exatamente. Muito bem, vamos continuar conversando, doutor Márcio Donizete, esse programa tão interessante. Para mim, tudo que é matéria penal, eu fico logo entusiasmado. Assanhado. Mas, senhores, por gentileza, nós vamos demorar só um pouquinho, estaremos de volta dentro de um minuto. Não perca, hein? Fique aí. Muito bem, estamos de volta. Programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o criminalista Márcio Donizete. Muito bem, Márcio, me diga uma coisa. Agora, essa lei, que eu já te falei que eu não sou muito simpático. A 2015 de 2009. Mas ela trouxe umas questões interessantes, muito interessantes. A primeira é que não há mais virgindade da mulher, né? A mulher não é mais virgem. Ela existe fisicamente, legalmente ela não é mais considerada. Não há mais virgindade, isso é um passo importante. É verdade. Não há mais virgindade, é um conceito, né? Se perdeu no tempo. É um fato, né? é um fato. E a outra é essa, quer dizer, eu acho que a mulher não é mais o lado frágil dessa relação. Não é mais. Não é mais. Felizmente não é mais. Porque nós homens tínhamos várias responsabilidades jurídicas que não temos só mais agora. Não é mais só nossa a possibilidade do cometimento de delitos. Porque não era raro você ver um delito de estupro dentro das famílias, ou seja, o pai estuprando os próprios filhos. Isso é muito comum no interior. A crônica judiciária é comum nisso. Muito com o concurso da mãe. É verdade. Que não queria perder aquele homem. Permitia que ele fizesse sexo. Às vezes não tanto com a filha, mas uma enteada, uma sobrinha de criação, coisas assim. Agora, quando ela se transformava, na hipótese da lei antiga, que eu digo, em coautora do crime de estupro. Coautora do crime de estupro, que não era admitido, porque a lei não admitia mulheres cometendo um crime de estupro. Mas você chamou a atenção uma coisa curiosa. Você sabe que eu estava vendo as modificações que as leis penais passaram nos últimos anos, e nós vamos verificar que o ex-presidente Lula se tornou um dos maiores legisladores penais da história da República. Ele reformou. Eles fizeram coisas terríveis. Você quer ver? Deixa eu falar nisso que está aqui na minha. Aquela história de acabar com a prescrição retroativa. Isso é lamentável. Mas não é lamentável, só aquilo é de uma estupidez que vai me desculpar. Muito interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela hipótese ela surgiu de um trabalho jurisprudencial enorme.
De repente veio o legislador... Reiteradas decisões. De repente veio o legislador, não, isso não presta. Acabou. De uma pena. Agora, você vê as incongruências, as redações da lei. Se você pegar a redação dessa lei de 2015, que modificou o Código Penal, ela se choca com o Estatuto do Idoso do Adolescente. Tranquilamente. Por exemplo, o Estatuto do Adolescente diz que é adolescente a partir de 12 anos. Sim. De 12 aos 18, a criança deixa de ser criança, passa a ser adolescente e tem até um outro tratamento na lei. Já o Código Penal, com essa lei nova, torna vulnerável qualquer um abaixo de 14. É a vulnerabilidade, é isso mesmo. É uma questão discutível. Quer dizer, as redações do próprio português, da língua pátria, são ruins. Não, mas você sabe o que é também o seguinte, quando você vai, na hipótese, o Código de Hungria, o Código de 40, não vai fazer um monumento dessa natureza, você coloca aquilo ao debate público, né, das pessoas interessadas, dos órgãos técnicos. É verdade. Mas quando é uma leizinha isolada, ninguém toma conhecimento daquilo. Você toma, só vê a publicação. É verdade. Acabou isso, acabou aquilo. Foi a sanção do presidente da República e, de repente, a sociedade... Exatamente. Nem nós, operadores de direito, eu não gosto desse termo operador de direito, não. Não me sinto um operador de direito, me sinto um advogado. Mas o Colégio de Advogados, a Ordem de Advogados, não é chamado a opinar. A magistratura não é. O Ministério Público não é. Vai a um congresso não raro, despreparadíssimo. Não tenha dúvida. Diga-se de passagem. Você já teve a oportunidade de ver, só de curiosidade, uma sessão da Comissão de Legislação, por exemplo? Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça? Eu não posso ver porque fico deprimido. Não, aquilo é uma coisa terrível. Ninguém tem nada a acrescentar o que está discutindo ali. Normalmente está vazio, o plenário vazio, a não ser quando é badalado politicamente. É verdade. Não tem ninguém ali, o cara prova aqui. Mas os temas corriqueiros da sociedade, como esse, por exemplo, eu acho que esse tema que nós estamos discutindo hoje, talvez não para agora, mas mais adiante, ele vai se tornar um tema revolucionário. Porque, na realidade, primeiro você desconstituiu alguns status que a mulher tinha desde a época do Brasil colônia, sobretudo com influência da Igreja Católica. Não é? Recoloca a questão da homossexualidade, não é? Tanto masculina quanto feminina, no meio da discussão do tecnicismo penal. E mais ainda, traz a ideia de que criança é um incapaz, entre aspas, porque em alguns permissivos da mesma lei, o aumentativo da pena não é só pela idade. Já há um tipo específico para isso. Próprio. Há um tipo próprio. Antigamente você tinha um detalhamentozinho lá, técnico. Agora não. Agora você tem uma norma cogente e específica. É verdade. Um preceito próprio. Mas nós que trabalhamos cada um na sua trincheira nesse mundo, né? A gente fica... Eu sempre abominei isso, né? Cada dia uma lei diferente. Quando você está com as ideias todas cristalizadas, organizadas, está vendo uma lei, não é nada disso, agora é outra coisa. Mas você sabe que nós vamos ter que nos acostumar, porque a coisa está avançando muito rapidamente, doutor Capela. Nós temos aqui, hoje, uma desregulamentação sobre a informática. Não, isso ela está entrando vazio. pesado. Isso é um vazio, né? Você vai ter que ter agora Twitter, Facebook, redes sociais informatizadas, YouTube, que você estava me falando há pouco, que esse programa vai para o YouTube. Eu gostei de você dizer isso, que eu quero anunciar aqui para os nossos telespectadores que nós estamos entrando nas redes sociais. Pois é. Quem terá o direito de censurar isso? Porque, de alguma maneira, existe a censura na internet. Os poderes públicos, daqui a pouco, estarão interferindo. Como? É verdade. De que forma? Isso é não há lei. Então, vamos ter leis aí. Outra coisa, quem é o responsável por muitas dessas situações? Ninguém sabe. Não há responsável. Há irresponsáveis. Há irresponsáveis há muitos. Né? Muito bem, estamos chegando ao final. E eu quero agradecer muito, especialmente, a presença entre nós, doutor Márcio Doniti. Foi um grande amigo do seu pai, que era tão brilhante, ou mais brilhante que ele, como advogado. Certamente era mais brilhante. Em homenagem a ele, a gente pode dizer isso. Não tenha dúvida. Então, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco, no interesse dos senhores telespectadores, e dizer que aqui estamos à sua disposição. Foi um prazer passar qualquer outra lei que venha desse tipo. Foi um prazer passar de telespectador para protagonista desse programa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br, justiça sem cedilha. Hein? Sobre isso, o doutor Juliano Almeida,
me faz a seguinte pergunta. Desembargador, por que os reality shows têm tanta audiência? Olha, meu filho, isso aqui para te responder tinha que ser uma meia dúzia de programas. Porque o ser humano anda atrás disso, né? Dessa bisbilhotice, dessas coisas anormais. Né? Panis et circenses. Ninguém quer ver uma coisa normal, você beijou a mulher, foi lá para não sei para onde, para fazer mais carinho. Ninguém quer saber disso. Quer saber que a gente deu uma surra da mulher, por aí afora. E que a mulher é lésbica e o homem não sei o quê. Isso faz parte da natureza humana. É do gênero humano. É do gênero humano. E outra coisa, hein? Isso é muito importante dizer. Não é só no Brasil, não, meu amigo. Isso é no mundo inteiro. Aliás, isso é um modelo, né, externo. Inglês. Não é um modelo nacional, graças a Deus. Né? Muito bem, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Albert Einstein. Muito obrigado e até uma próxima vez.